Quando a gente fala de progressão aritmética, sem dúvida, o que a gente mais vai utilizar é o teorema do termo geral. Se você não sabe o que é isso, fica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar como a gente vai utilizar e até como a gente vai chegar nesse teorema que é muito importante dentro dessa sequência que aparece bastante aí nos vestibulares, tá? Mas antes, se não me conhece, meu nome é Alberto, eu sou o seu professor de matemática. Se gostou desse vídeo, no final não deixe de curtir, compartilhar e não deixe de se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui desse canal. Bom, você quer aprender? Então vem comigo. Galera, então antes de a gente chegar lá, de eu explicar para vocês o que é esse termo geral, eu tenho que te explicar qual é a definição para você conhecer o que é uma progressão aritmética, tá? Eu coloquei aqui a definição de uma progressão aritmética e eu escrevi assim, ó. A n é igual a n menos 1 mais r. Se você não está familiarizado com esses termos, isso aqui é a notação que a gente usa para representar cada um dos termos. Então, esse cara que aparece aqui sempre vai me indicar a posição do meu termo. Então, se eu estou falando de A3, eu estou falando do terceiro termo de uma sequência. Se eu estou falando de A5, eu estou falando do quinto termo de uma sequência. Então, aqui sempre vai me indicar a posição. Então, aqui eu estou escrevendo que a n é igual a n menos 1 mais r. Vamos primeiro entender a relação entre esse cara e esse cara aqui. Se eu escrevo uma sequência, necessariamente o primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo vai ser o A2, até que vai chegar um momento que eu vou chegar no AN, que é um termo genérico, tá? Pode ser o A5, esse N tá genérico. Quem vem antes do AN? Antes do AN vai vir necessariamente N menos 1. É o cara de posição N menos 1. Se aqui é o A5, aqui é o A4. Se aqui é o A10, aqui é o A9. Então, isso está te mostrando que esses dois termos aqui são dois termos consecutivos. Então, o A5 é igual ao A4 mais R. Então, traduzindo isso aqui, está dizendo que um termo é igual ao termo anterior a ele, somado de alguma coisa. Essa alguma coisa aqui, a gente vai chamar na progressão aritmética de razão, tá? O que é a razão de uma progressão aritmética? É justamente essa coisa que fica somando, que está adicionando ou subtraindo, a gente vai ver aqui, essa coisa que está acrescentando em cada um dos termos. E para a gente encontrar essa razão, basta que eu passe esse AN-1 lá para o outro lado. Então, se eu quisesse uma fórmula para a razão de uma progressão aritmética vai ser o AN menos o AN menos 1. Que, assim, é a maneira que eu acho mais interessante de a gente enxergar o que é uma progressão aritmética. Então, se a gente estiver querendo saber o que é uma progressão aritmética, eu definiria assim. É uma sequência em que a razão é a diferença entre dois termos consecutivos. A diferença entre dois termos consecutivos é uma constante. Então, esse carinha eu vou chamar de razão. Beleza? Calma que a gente vai entender o que significa. Eu coloquei alguns exemplos. Ó, essa sequência. 1, 3, 5, 7, 9. Como é que eu sei que isso é uma sequência? Vamos usar essa definição. A diferença entre dois termos consecutivos é constante? Se eu diminuir esse menos esse, dá 2. Se eu diminuir esse menos esse, também dá 2. Esse menos esse menos esse. A diferença entre dois termos consecutivos está sempre constante e essa constante está igual a 2. Então, isso significa dizer que essa sequência é uma progressão aritmética cuja razão é igual a 2. A razão é a diferença entre dois termos consecutivos. Essa sequência, aqui, ó, se você reparar, daqui para cá não somou nada. Daqui para cá está diminuindo 2. Diminuiu 2, diminuiu 2, ó. Vamos colocar aqui, ó, daqui para cá. Desse cara para esse, eu somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. Enquanto nessa aqui, daqui para cá, eu subtraí 2. Daqui para cá, eu subtraí 2. Daqui para cá, eu subtraí 2. Então, isso me permite dizer que essa sequência também é uma progressão aritmética, cuja razão agora é menos 2, né? Eu estou diminuindo 2.
Isso não tem problema. Isso aqui só é uma sequência em que os meus termos estão decrescendo. A gente fala que essa aqui é uma progressão decrescente, tá? Enquanto na última aqui, ó, gente, se você quiser olhar para cá, isso também é uma progressão aritmética. Basta eu olhar que daqui para cá eu estou somando zero. Somei zero, somei zero, somei zero. Então isso aqui também é uma progressão aritmética lá. A diferença entre dois termos continua sendo constante, mas a razão dessa aqui é igual a zero, tá? Então, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência cuja diferença entre dois termos consecutivos é constante, e essa constante a gente vai dizer que é a razão da PA, tá? Todo mundo consegue entender isso aí? E aí, eu consigo vir por um problema desse jeito, que é determinar o quinto termo de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 6 e a razão é igual a 3. O que eu vou fazer aqui? Se eu pegar, olha só, o meu primeiro termo é 6. Para eu encontrar o próximo termo, eu tenho que somar a razão. Então, se eu já tenho a razão, é só eu somar aqui, vai me dar 9. Se eu somar 12, se eu somar 15, se eu somar 18. Logo, o quinto termo dessa progressão aritmética aqui, ele é igual a 18. Aqui não tem nenhum problema, porque eu peguei uma sequência em que eu já te dei o primeiro termo, já te dei a razão, e eu pedi, gente, um cara teoricamente simples, eu pedi o quinto. Mas qual é o problema dessa fórmula aqui? Qual é o problema desse tipo de problema? É que se eu tivesse te pedido o centésimo termo, o milésimo termo, o que teoricamente a gente teria que fazer? Eu teria que ficar somando 3 aqui até eu chegar na posição que eu quero lá na frente. Então isso aqui me torna inviável, me torna muito trabalhoso eu encontrar um termo muito futuro. E é aqui que a gente vai trabalhar o termo geral. O que é esse termo geral? Esse termo geral vai me permitir encontrar um cara lá na frente, sem querer, sem precisar passar por todos esses. Olha só, aqui, para esse problema, eu não queria saber quem eram esses. Eu só queria saber quem era o quinto. Então, eu não precisava passar por eles. Para isso, existe o termo geral. Pensa comigo assim, olha só. Se eu tenho uma sequência, o A2, ele é o termo anterior, que no caso aqui é o A1, mais a razão. Beleza? Se eu quero o A3, quem é o A3? É o termo anterior, que no caso é A2, mais a razão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aonde tem esse A2 aqui e vou substituir pelo o que eu já encontrei aqui em cima. O A2 é o A1 mais R. Então isso aqui eu vou escrever como A1 mais R, mais esse R que já estava aqui, tá? Esse R já estava aqui. Beleza? Vamos deixar de roxinho aqui. Mais esse R que já estava aqui. Quanto que é R mais R? Isso aqui vai me dar o A1 mais 2 vezes R. Então, A3 é o A1 mais 2 vezes R. Vamos fazer esse exercício mais uma vez. Se eu quisesse saber quem era o A4, usando a definição, é o A3 mais R. Mas quem é o A3 que a gente acabou de encontrar aqui? Isso aqui é igual ao A1 mais 2 vezes R, ó. A3 é A1 mais 2 vezes R, mais o R que já estava aqui, ó. Esse R continuava aqui. Se eu somar 2 R's com R, isso aqui vai me dar A1 mais 3 vezes R. E a gente pode generalizar uma fórmula. O que é importante você observar? Que quando aqui é 2, fica A1 mais um R aqui, ó. Vamos colocar 1 para ficar bem forçadinho. Quem é o A3? A1 mais 2 vezes R. Quem é o A4? A1 mais 3 vezes R. Então, se eu quiser generalizar uma fórmula, AN, eu posso escrever sempre como A1 mais esse carinha que está multiplicando o R é sempre uma unidade a menos do que esse cara. A4, 3R. A3,
2R, A2, 1R. Então, eu consigo generalizar escrevendo que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, por um tipo de problema igual a esse, o que eu poderia ter feito direto? O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito assim, ó. Eu não quero saber quem é o A5. Isso aqui é igual a 1, mas quantas vezes R? Mais 5 menos 1, 4R. E aí eu só substituo, né? O A1 é 6, mais 4 vezes 3, sempre multiplicação primeiro, tá? 4 vezes 3, 12, 12 com 6, 18, olha lá. Eu encontrei direto quem era o quinto termo, sem precisar passar por eles. Se eu quisesse saber quem era o A100, gente, aqui, se eu quisesse saber o A100, no caso aqui, se ele tivesse pedido, olha como fica simples. A1 mais 99R. Quem é o A1? O A1 é 6, mais 99 vezes 3. Fácil. 99 vezes 3, somo com 6 e encontro quem é o centésimo termo, sem precisar passar pelos 99 termos que estavam anteriores a ele, tá? Então, gente, termo geral é muito importante. Isso aqui vai ser a base para, basicamente, vamos colocar aí, mais da metade dos problemas envolvendo progressão aritmética, a gente vai usar esse teorema, que ele é muito importante. E a ideia é mega simples, tá aqui para vocês, tá bom? Galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. Foi um prazer tê-los aqui comigo até esse momento. Um beijo e até a próxima.